Olá, meus colegas! Está começando agora mais um Teleaula de Direito, com mais uma videoaula de Teoria Geral do Estado. O tema dessa aula são os três poderes e o sistema de freios e contrapesos. Pessoal, eu dei uma parada de gravar vídeos porque minha câmera tinha quebrado. E eu encontrei uma, agora há pouco, para tentar gravar. Eu tenho a impressão de que a qualidade dessa câmera não é tão boa quanto a da câmera anterior, mas eu estou fazendo um teste. E para começar essa aula, eu gostaria de ler um texto da nossa Constituição. Vamos lá? Artigo 2 da Constituição Federal de 1988 diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Agora vamos para o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4, inciso 3. Parágrafo 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 3. A separação dos poderes. O que nós temos por aqui? Temos que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os três poderes, a separação dos poderes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a separação dos poderes, nos termos do artigo 2º da nossa Constituição, é cláusula pétrea, é imodificável. Nem mesmo uma emenda constitucional poderá abolir os três poderes. Não é permitido que seja votada, não é permitido que seja discutida uma emenda nesse porte, uma emenda desse tipo. É cláusula pétrea. E aí, por que é cláusula pétrea? Por que é que não pode ser removida essa separação dos três poderes? Eu apresentarei o motivo no final da aula. E aqui vocês devem estar pensando, imagino eu. Bom, você está me falando agora de três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Mas, na aula passada, na aula 4, você me disse que o poder do Estado, a soberania do Estado é uno, indivisível e inalienável. Se a soberania é una, se o poder do Estado é um só, por que é que você está me apresentando agora três poderes da União, três poderes do Estado? Galera, é apenas um equívoco linguístico. Na verdade, o que o legislador quis dizer quando falou são poderes da União são funções da União e não poderes. O poder do Estado continua sendo um só, continua sendo uno, indivisível e inalienável. É a soberania do Estado. Só que essa mesma soberania que é una, ela possui a função de legislar, função de executar e a função de julgar. Ok? Bom, e quando falamos de três poderes, dos três poderes, nós lembramos, inicialmente, de um filósofo que viveu há um tempo atrás, lá em Atena, chamado Aristóteles. E Aristóteles, na sua obra política, ele fez uma observação que para nós pode parecer óbvia, mas para aquela época era uma observação até que interessante. Olha só o que Aristóteles observou. Existem momentos que o Estado cria leis. Existem outros momentos que o Estado julga as leis. E existem outros momentos que o Estado administra o bem público, administra as resoluções públicas. Isso, posteriormente, essa observação, depois de trabalhada por John Locke, depois de trabalhada por Montesquieu, vai se transformar no que nós temos hoje pelos três poderes. Mas se vocês me perguntam
sempre foi bem delineado a função típica, atípica dos poderes, legislativo, executivo, judiciário? Não. Nem sempre. Nem sempre foi tão bem delineada. E para provar isso, basta observar quando o Estado moderno surgiu. Quando o Estado moderno surgiu, com a derrocada do sistema feudal, ele surgiu como um Estado absoluto, um Estado absolutista. E o que quer dizer um Estado absolutista? Um Estado absolutista é um Estado que não possui limites, não possui nada que limite o seu poder. Isto é um Estado absolutista. E um Estado geralmente governado por um rei, um monarca absoluto. Esse rei, ele concentrava nas suas mãos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Olha, eu fiz um desenho. Eu sei que eu desenho horrivelmente, mas aqui é só para fins ilustrativos. Esse camarada aqui é o rei. Esses outros aqui são os súditos do rei. Esse rei é um rei absoluto. É um rei que não possui limitação nenhuma para o exercício do seu poder. É um rei que possui nas suas mãos concentrados o poder executivo, legislativo e judiciário. E é um rei que na hora que ele quiser, ele pode fazer tudo aquilo que desejar. Eu escolho aqui uma figura, o nome desse rei aqui é Luís XIV, o Rei Sol. Só para vocês terem uma ideia, como o cara era egocêntrico, como ele era realmente um rei absoluto que possui todos os poderes. Ele falava, olha, existe talvez algo que seja mais brilhante do que eu. É o Sol. Bom, brincadeirinha, pessoal. Mas ele possui uma frase que é atribuída a ele, não sei se ele disse mesmo, que é a seguinte: L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Ele se confundia com a ideia do Estado. Agora, e por que isso é perigoso? Por que isso é realmente assustador? Porque nós estamos falando de um rei que é humano. As pessoas humanas, elas tendem, em alguns momentos, a serem guiadas por tendências egoístas. E quando isso acontece, ela pode simplesmente massacrar essas pessoas, porque isso é divertido. Tá legal? Então vamos supor aqui, eu desenhei personagens maiores. Esse cara aqui se chama João. Essa é a sua esposa, Maria. Todos esses outros são seus filhos. Mas o rei, em um belo dia, falou, olha, sua mulher é muito bonita e eu vou tomá-la para ser minha rainha. O rei, possuindo os três poderes, poderia simplesmente legislar, criar uma lei, dizendo que Maria deveria ser a sua esposa. E ai de João se fizesse alguma coisa, porque o rei possui o poder de julgar. Poderia simplesmente decretar que João é culpado e condená-lo a passar o resto de sua vida na cadeia. Olha só como isso gera uma insatisfação, uma preocupação muito grande por parte desses caras aqui, por parte dos súditos, porque eles não possuem segurança nenhuma. O rei, na hora que quiser, pode mandar todo mundo para a Conchinchina. Vocês entenderam? Isso gera uma insatisfação grande, uma insegurança política. A liberdade dessas pessoas são ameaçadas pelo rei se ele tiver o poder legislativo, executivo e judiciário nas suas mãos. Ok? Bom, houve vários movimentos históricos, existiram várias circunstâncias em que essa galera aqui, principalmente os burgueses, ascenderam economicamente. Possuindo a força econômica, fica tudo mais fácil. Então eles começaram a forçar o rei a abdicar um pouco de sua força, de seu totalitarismo, de seu caráter absoluto. E surgiu um personagem histórico, um grande pensador político, que formulou uma teoria, que teve uma ideia. E esse pensador político foi Montesquieu. Aqui está
o meu retrato de Montesquieu, tá vendo? Ele teve uma ideia. Montesquieu observou o poder estatal, que era realmente concentrado na mão de uma pessoa, como se fosse a mesma coisa, o poder legislativo, executivo e judiciário. E Montesquieu teve uma ideia. Olha, e se eu pegar esse poder aqui e dividi-lo em funções? Funções executiva, legislativa e judiciária. O rei pode até ficar com essa função executiva. Alguém vai ficar com a função legislativa e alguém vai ficar com a função judiciária. Se eu dividir as funções da soberania, o que acontece? Eu vou desconcentrar o poder estatal na mão de várias pessoas, desconcentrando assim o poder político das mãos do rei. Se eu fizer isso, eu vou garantir para essas pessoas aqui maior segurança política. Porque o rei agora, ele é um governante, mas ele não é o legislador. E ele não é o julgador. Existe uma citação de Montesquieu que exemplifica muito bem esse cenário político e essa tendência de pensamento que nós vamos chamar posteriormente de constitucionalismo. Olha só, tirado do livro de Montesquieu. Aspas. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo é reunido ao executivo, não há liberdade. Porque pode temer-se que o mesmo monarca ou o mesmo senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Também não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do legislativo e do executivo. Se estivesse junto com o legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse junto com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Estaria tudo perdido se um mesmo homem ou o mesmo corpo de principais ou nobres ou do povo exercesse 3 poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares. Fecha aspas, Montesquieu. Galera, por aí nós já percebemos. Montesquieu já deixou claro. Olha, se numa mesma pessoa tiver 2 ou 3, ou esses 3 poderes, vai dar problema. Porque a liberdade das pessoas vão ser ameaçadas. A segurança política das pessoas vão ser interrompidas. Então, isso não pode acontecer. Deve ser dividido os poderes. Compreenderam?